Boa tarde, galerinha do 8º ano. Aqui é a professora Milka, professora de Geografia. Nós vamos iniciar aí nossa aula 1, né? Falando sobre a aldeia global, na página 244 da apostila. Quero receber vocês aqui no nosso canal com muito carinho. Sejam bem-vindos para dar continuidade às nossas aulas durante esse período de quarentena. Vamos lá então, todo mundo com a apostila de Geografia aberta na página 244, Aldeia Global. Vamos lá, galera. Entrando aí então na nossa apostila, está aí, página 244, Aldeia Global. Então a gente vai lendo o conteúdo, vocês vão acompanhando comigo e aí a gente vai fazendo a explicação. Então, nos anos de 1990, né, com o fim da Guerra Fria, houve uma conexão dos mercados mundiais, né? E aí o filósofo Herbert Marshall, né, propôs uma ideia de que o mundo teria se tornado uma aldeia global. O que seria isso, uma aldeia global, né? Então ele dizia que a conexão das informações, né, o avanço tecnológico seria uma ideologia vivida por todos os países, né, que estavam vivendo então uma nova ideologia, que seria o capitalismo. Isso está falando aí no primeiro parágrafo do texto de vocês, certo? Entretanto, os conflitos mundiais não pararam, né, por conta dessa aldeia global, certo? Ao contrário, então o preço das passagens é elevado para a maior parte das pessoas, a fome e a pobreza aumentam nas últimas décadas, a prosperidade dos países centrais não se tornaram um padrão de vida da população mundial. Portanto, essa ideia da aldeia global é parcialmente certa. A única coisa correta é que realmente a informação se tornou mais rápida para o mundo todo. Todos vivem a informação na hora que ela acontece, né? Pois podemos, de fato, obter informações sobre o que ocorre no planeta, quase de forma instantânea, mas não é possível circular de modo total, livre pelo mundo, né? Além disso, a ideia de uma aldeia global também leva a pensar que todas as pessoas do mundo vivem da mesma forma, com as mesmas matrizes culturais e costumes, o que seria comum em uma aldeia. Mas, na verdade, na sociedade a gente percebe que não é comum, né? Nem todo mundo vive igualmente no mesmo patamar econômico. A gente sabe, né, que a gente aí tem uma pirâmide econômica, né, bem mal distribuída, por sinal, no mundo, onde os países desenvolvidos ricos, né, países em desenvolvimento, né, ou pobres, né, e subdesenvolvido, né, que não conseguem alcançar o mínimo do IDH possível no mundo. Então, assim, há uma diferença muito grande ainda entre ricos e pobres, tá? Ali no parágrafo 4, né, a gente pode observar, então, continuando a leitura, que outro ponto em que temos de pensar quando afirmamos que existe uma aldeia global é que isso pressupõe a paz no mundo e um conflito entre países tanto na esfera política quanto econômica, né? Então, a gente sabe que, igual eu falei, a diferença social e econômica é tão grande que isso só traz mais conflitos entre os países e não a paz entre os países como a gente gostaria que existisse, né? Ok, só um resuminho do que seria então a aldeia global aí para vocês. Então, a aldeia global, num sentido amplo, é um conceito utilizado pelo sociólogo Herbert Marshall, né, para explicar a ideia de que o avanço tecnológico tem a tendência de encurtar as distâncias, né? Hoje ficou muito mais fácil a comunicação entre as pessoas, né? Recriando assim no planeta uma situação social que ocorre como se fosse uma aldeia. Só que a gente vivencia esses avanços pelos meios eletrônicos e as pessoas estariam se reconectando em um mundo globalizado, né? Seriam as mídias de massa, né? Então, as redes sociais, telefones, né? Os avanços tecnológicos de uma forma geral. A evolução das tecnologias, da informação e da comunicação interligam todo mundo, estreitando laços entre os países, laços econômicos, políticos e sociais, né?
Essa aldeia global estaria sendo reconstruída em uma cultura, padrões, valores e conjuntos de símbolos e formas de vida, né, massificada na sociedade, com capacidade de interagir e atingir diversos receptores, portanto, estaria criando uma globalidade de ideias, como se todos pensassem igualmente, tá? Esse é o nosso resuminho, então, dessa primeira parte sobre a aldeia global, né? Então, a princípio, essa aldeia global seria isso, né? Esse comprometimento, né? Essa receptação de informações dos avanços tecnológicos, certo? Então, vamos lá para a página agora 245, onde a gente vai falar um pouquinho sobre capital e informação, porteiras abertas, né? Quando a gente fala em porteiras abertas, a gente tem a ideia assim, abre a porteira e passa aquele monte de gado, né? É mais ou menos essa interpretação que se fala quando fala em capital. Capital é o quê? Financeiro, informações, né? Telecomunicação, globalização. Vocês assistiram a videoaula onde eu falava sobre essa questão da globalização no mundo, né? Vamos acompanhar então aí a leitura do conteúdo, capital e informação, porteiras abertas. Neste mundo globalizado, pertencemos uma quantidade enorme de produtos, né? Percebemos uma quantidade enorme de produtos vindos de vários lugares do mundo, até em setores aos quais há pouco tempo não conseguimos ter acesso, como produções cinematográficas, séries de televisões de vários países, que agora podemos desfrutar através dos serviços, né, da internet. Também é possível receber informações de vários lugares do planeta, especialmente de conteúdo econômico, né? Então a gente sabe da realidade do mundo hoje através dos telejornais, através das redes sociais, né? Através da internet e dos avanços tecnológicos. Dessa forma, podemos dizer que os produtos e a informação têm porteira aberta, podem chegar à nossa casa de uma forma mais rápida, né? De uma forma mais verdadeira, né? Ou, pelo menos, grande facilidade de circulação de informação entre os países. Mas o que realmente tem grande aceitação e circula com grande velocidade é o volume, é o capital, ou seja, o dinheiro sob a forma de investimento. Portanto, o ato de investir normalmente enfrenta poucas barreiras na maioria das economias nacionais. Como tem essa facilidade de investimento, hoje, por exemplo, você acessa a Bolsa de Valores online, pela internet, né? Através dos avanços tecnológicos aí, você pode, então, investir nas bolsas de valores, né? E retirar o seu investimento quando você quiser. Então, ficou muito mais fácil, né? Então, essa porteira aberta que eles querem dizer, essa facilidade de negociação que existe entre os países, certo? Ali no terceiro parágrafo, então, a gente vê que, visto que é necessário uma grande quantidade de informações para garantir o lucro do mercado interno financeiro, também é compreensível que a circulação de informações seja simplificada, especialmente dos veículos de imprensa. Informações confidenciais, políticas governamentais e algumas restrições de países com regimes autoritários são grandes exceções a esse fluxo contínuo de informações. Então, nem tudo é liberado para a mídia, né? Nem tudo ela sabe, assim, a primeiro passo. Normalmente, se é estudada a forma de se colocar para que as pessoas possam ter acesso às informações, certo? Pessoas, porteira fechada. Aí, quando a gente fala de porteiras abertas, a gente fala dessa facilidade de receber informação. Quando a gente fala pessoas, porteira fechada, aí a gente fala da questão da imigração, né? E da migração, certo? A gente sabe que existe uma diferença grande entre imigrar, emigrar e migrar, né? E a gente vai então explicar cada uma dessas três partes, né? Então, migração, como vocês podem ver destacado aí, ó, nessa parte, migração seria a movimentação de pessoas de um local para o outro. Isso não importa para onde ela vá, se ela vai ficar dentro do território nacional ou se ela vai viajar para um outro país, né? Se ela vai se mudar para um outro país, ela vai estar migrando, né? Quando ela sai,
por exemplo, do Brasil para ir para os Estados Unidos, ela é uma emigrante. Essa pessoa é emigrante, ela pratica uma emigração, é o ato de sair de um local para buscar condições de vida melhores em outro lugar. E quando ela entra nesse outro local, quando ela chega neste outro local, ela é um imigrante, né? Então, brasileiros que vão morar nos Estados Unidos, eles saem do Brasil como emigrantes e quando eles entram nos Estados Unidos, eles se tornam imigrantes, né? A imigração é o ato de chegar a algum lugar novo para viver, né? Então, essa é a diferença entre essas três palavras. Migração é a movimentação de um lugar para o outro, não importa se ele é interno ou se é externa, ela sempre se chamará migração, né? E depois, emigração é a saída de alguém de um lugar para morar em outro, e imigração é a chegada, a entrada dessa pessoa em um novo lugar de moradia, certo? Se o mundo fosse realmente uma aldeia global, né, as pessoas poderiam migrar e se estabelecer em qualquer lugar do mundo, não teria essas barreiras de restrição de entrada de pessoas nos países, né? Então, assim, a gente sabe que cada país tem suas regras de entrada e saída de imigrantes, certo? Então, se realmente fosse uma aldeia global, não existiria barreiras. A gente poderia ir para qualquer lugar do mundo sem precisar, né, de grandes trâmites burocráticos, certo? Por que as pessoas migram, né? Por que elas saem de um lugar para o outro? Porque normalmente, ou é questão cultural, né? Perseguições políticas e religiosas levam muitas pessoas a migrar, né? A sair do local onde estão para ir para um outro local, ou volume populacional, muita gente no mesmo lugar, pobreza, desemprego levam as pessoas também a sair do local onde moram, guerras civis, né? Então, todos esses fatores ajudam as pessoas a se mudar e se tornar migrantes, tá? Bom, depois na página 246, vamos lá? O nome Aldeia Global, vista por nós, se justifica pelo fato de existirem pessoas que são privilegiadas com a possibilidade de visitar outros lugares e morar onde quiserem, e pessoas que são menos privilegiadas. O primeiro grupo diz respeito a cidadãos de países europeus, dos Estados Unidos, do Japão, pois os demais países do mundo apresentam pouca restrição a estrangeiros, o que facilita a mudança se desejada. Outro ponto importante é que, por viverem em países com economias mais fortes e melhores índices de distribuição de renda, essas pessoas normalmente têm boas condições financeiras, né? Então, a aldeia global vista por nós é a forma como nós vemos essa sociedade. Se existem esses direitos respeitados, né? A gente sabe que muitos lugares impõem barreiras, né? Nós temos aí na foto a imagem, então, um muro na fronteira com o México, né, que separa os Estados Unidos e o México, porque o México não aceita, né? As pessoas, os Estados Unidos não aceita que as pessoas mexicanas vão para os Estados Unidos de forma ilegal. Então, precisa de toda a documentação legal para poder entrar nos Estados Unidos, certo? Então, eles construíram um muro para não deixar os mexicanos entrar no território estadunidense, tá? Seria esse, então, o nosso conteúdo de hoje, né? Vocês vão ter aí para frente as atividades para responder sobre esse conteúdo. Eu acredito que muitos já tenham respondido a página 248, 249, 250 e 251 para finalizar a nossa apostila. E eu desejo a todos, quem não fez, que faça as atividades, que tenha um bom dia de atividades para fazer. E quem já fez, parabéns. Na próxima aula eu vou trazer a correção dessas atividades. Grande abraço a todos vocês. Até a próxima videoaula.